Olá pessoal, bom dia. Meu nome é André, eu sou aluno do TADES, da turma 2018.1 e queria apresentar para vocês aqui o nosso trabalho sobre os aspectos jurídicos da internet e comércio eletrônico, da disciplina de legislação e TI, ok? Nossa professora Tásia, tá joia? Então vamos lá. No nosso trabalho a gente vai tratar aqui especificamente sobre. A gente vai fazer uma breve introdução, traçar o objetivo e falar um pouco da história da internet para chegar no comércio eletrônico, porque a gente entende que o comércio eletrônico só existe devido à internet. Então a gente vai explicar um pouco esse paradigma como era antes, após a mudança de paradigma, o que mudou e ocasionou ou surgiu o comércio eletrônico, o famoso e-commerce. E com o surgimento do e-commerce, como foi que a legislação brasileira se moldou para atender as demandas que estavam vindo daí, ok? Então a gente vai fazer de uma forma rápida, a gente vai fazer um passeio aí por essas coisas. Então vamos introduzir. Para a gente o que vai ser nosso ponto de partida é a evolução da comunicação global, tá certo? A gente vai ver como era o paradigma antes do surgimento da internet, como ele se tornou após o surgimento da internet e quais foram as demandas que surgiram a partir daí, tá certo? Porque aí, de acordo com essas demandas, a gente vai ver como se comportou a legislação brasileira de acordo com essas demandas. O nosso objetivo é claro e sucinto, é realizar um estudo objetivo, porém consistente, das leis que regulam a internet e o comércio eletrônico no Brasil. Na história da internet, aqui fazendo uma revisão para a galera aí que já pagou as disciplinas de fundamentos e enfim, que falam lá atrás de como surgiu a internet, o que a gente tem que ter em mente é que a internet ela foi criada, na verdade, pelo Departamento de Defesa americano na época da Guerra Fria. E ela se chamava ARPANET, né? E a intenção era que eles pudessem criar centros de compartilhamento de informação de maneira que se o Pentágono fosse destruído, eles não perdessem a comunicação, muito menos informações importantes. Então, essa foi a grande motivação para eles criarem uma rede que não fosse só uma rede local, que fosse uma rede maior. Na década de 70, esse conceito já foi meio que expandido a universidades, a cientistas, e nessa época o protocolo utilizado para comutação de pacotes era o protocolo NCP, Network Control Protocol. Nessa época, as redes elas eram basicamente do tipo LAN, elas eram isoladas em instituições que compartilhavam serviços básicos de arquivo, impressão e e-mail, tá pessoal? Não existia a internet ainda em larga escala, a interligação global. Então, com o surgimento da ARPANET, na década de 80, com a adoção do protocolo TCP/IP, justamente ele visava a expansão desses acessos, já que o NCP ele não era tão legal para isso. Então, dessa forma, eu poderia interligar centros, clientes de uma forma mais eficaz, interligar redes diferentes, heterogêneas, dessa forma. A coisa vem mudar, o boom da internet vem mudar na verdade na década de 90, quando o físico Tim Berners lança a linguagem HTTP, né, que é a linguagem de hipertexto, e cria o primeiro browser, que seria a primeira interface de uso da internet no planeta, né? Esse cara é uma potência. Atualmente ele é o CEO da World Wide Web Consortium, que é a principal organização de padronização da internet no planeta, tá certo? Então, a partir desse momento que esse cara cria essas interfaces, a coisa se expande de uma forma mais rápida. Tanto que na década de 90 foi o boom da internet realmente. Foi a época em que
ela viralizou, né, em todos os países. Surgiu nos Estados Unidos, mas dali difundiu-se em todo o mundo. E a internet ela não tem um proprietário, ninguém é dono da internet. A internet ela é ela é um recurso de comunicação, um meio de comunicação que pertence a toda a humanidade. Então, no Brasil, aí, olha aí, ó, a RNP presente aí. No Brasil, a internet chegou em 1991 através da Rede Nacional de Pesquisa com a finalidade acadêmica, é subordinada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Até hoje, a RNP é o maior backbone de instituições acadêmicas do país, tá certo? Então, logo nos primórdios, né, desse momento, quando a internet começou a se difundir para o público, tá a RNP aí. Aqui no Brasil, a internet chegou em 1991, só a RNP quem tinha esse backbone de distribuição. A Embratel só veio ter essa permissão em 1994. Em 1995 foi que essa internet veio ser liberada em escala comercial. Até então era em escala acadêmica, em escala militar, esse tipo de abrangência. Aí na década de 90, você vê que em 93 foi criado o primeiro navegador, digamos assim, mais visual, o Mosaic, que é esse aqui embaixo. Foram criados também o buscador Google, por Larry Page e Sergey Brin. Em 2001 foi criada a Wikipedia. Em 2001 também foi criada a primeira versão do iPod, que era a plataforma onde os americanos compravam e podiam vender músicas pela internet, armazenar uma grande quantidade de músicas pela internet. Então a gente percebe que da década de 90 em diante a coisa realmente andou bastante. Então, a partir dessa evolução, surgiu o comércio eletrônico, que a gente chama de e-commerce, né? Ele evoluiu a partir de ideias predecessoras tradicionais nos Estados Unidos, como venda por catálogos e televendas e teleatendimento. Quem não conhece as revistas da Avon, da Natura, é o Polishop, que você liga para lá e faz a compra pelo telefone. Então, essa modalidade de negócio foi quem inspirou ao e-commerce, que é um lugar lá onde você oferece os seus produtos, como se fosse um tipo de um catálogo, e o usuário entra lá e faz aquela compra. Então, a inspiração do e-commerce surgiu desse modelo tradicional dos Estados Unidos de venda por catálogo, tá? Até então, esse tipo de venda era por catálogo mesmo, não só de revistinhas, mas se vocês forem olhar os supermercados, os grandes magazines de material de construção, tudo compravam por catálogo. O cara abria o catálogo lá, via as referências, fazia os pedidos e com o tempo os produtos chegavam porque você não tinha uma comunicação eficiente ainda naquela época que desse suporte para esse tipo de transações de maneira online. Com a difusão do e-commerce, é, ela teve início em 1994 nos Estados Unidos e de lá para cá a expansão dela tem sido limitada, né? Vocês veem que tem os grandes centros hoje de comércio eletrônico, como o Walmart, aqui no Brasil as americanas.com, você tem sites de comércio eletrônico como o eBay, Mercado Livre, AliExpress, até para você pedir um lanche hoje através do iFood e de outras aplicações você também tem esse acesso que antes você não tinha. Então hoje, com o desenvolvimento da tecnologia, isso está ficando muito, está sem limite. Você pode oferecer quaisquer tipo de produto ou serviço pela internet. Então onde é que vem a legislação nessa coisa toda? Com o avanço da internet, entretenimento, provedor de conteúdo, comércio eletrônico, acesso a aplicações bancárias, games online, redes sociais, vídeos em streaming e diversos outros tipos de aplicações passaram a compor o dia a dia da grande rede. Imagine isso aí em escala exponencial, crescendo todo dia o uso desses tipos de aplicações. E até então tinha-se a ideia que a internet era uma terra sem fronteiras, sem lei, você poderia fazer absolutamente tudo, uma liberdade total. E com o tempo viu-se que era necessária a criação de regras para controlar isso aí, em diversos aspectos, tá?
A partir dessa heterogeneidade de conteúdos, algumas questões foram levantadas, tipo a privacidade e preservação de dados, garantia de liberdade de expressão, responsabilização dos agentes, provedores de conexão e aplicações de internet, entre muitas outras questões que surgiram através do surgimento de práticas criminosas também dentro da rede. Então, nessa época que não havia uma legislação definida sobre a questão da internet e sobre a questão do e-commerce, aqui a gente ainda está falando um pouco da legislação e a internet. Então, na época que não existia o marco civil da internet, o que regia os crimes cibernéticos era o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil Brasileiro. Logo nos primórdios, esses dois códigos eram quem controlavam ou tentavam dirimir as questões que vinham de práticas criminosas dentro da internet no Brasil. Aí no ano de 2014, a então presidenta Dilma, ela sancionou a lei do Marco Civil da Internet. Essa lei, na verdade, teve o início dela em 2007. Ela foi discutida por todo esse período, com controvérsias, discussões, coloca isso, tira aquilo, e em 2014, de fato, ela veio a ser sancionada, e ela estabelece os princípios, garantias, deveres e direitos para o uso da rede mundial de computadores no Brasil, determinando igualmente diretrizes que poderão ser adotadas pelo poder público, ou seja, pelo legislativo, sobre essas questões aí. A legislação e a internet. Os fundamentos do Marco Civil da internet é a garantia de liberdade da expressão, comunicação, manifestação de pensamento nos termos da Constituição, proteção da privacidade, proteção dos dados pessoais na forma da lei. Isso, se você pegar a lei mesmo e for esmiuçar a lei, você vai ver que existem em alguns incisos lá que essa proteção de dados ela pode ser violada em situações de solicitação de justiça, em alguns poucos casos, mas que deve haver uma proteção dos dados, da privacidade e da garantia da neutralidade da rede. Essa neutralidade da rede é um ponto bem controverso, porque a neutralidade da rede trata que as operadoras que fornecem um serviço de conexão, desculpa, ela deva garantir que o tráfego dos pacotes seja sempre na mesma velocidade, independentemente de que tipo de dados estejam trafegando ali. Então a gente sabe que isso na prática isso não é bem assim, porque existem dados prioritários e existe aquele cara que está baixando um filme no torrent, está baixando um P2P lá e está consumindo uma banda. Então as operadoras não são tão neutras assim. Isso é uma coisa que muito provavelmente num futuro bem próximo a legislação vai mudar em relação a esse ponto aqui, por essa questão de que as operadoras, por questões financeiras, né, não podem manter a neutralidade da rede diante de um conteúdo tão heterogêneo que é consumido hoje na internet do Brasil. Preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais pelo estímulo ao uso de boas práticas, responsabilização dos agentes de acordo com as suas atividades nos termos da lei, preservação da natureza participativa da rede, liberdade dos modelos de negócio promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos na lei. O que acontece? Você percebe que o Marco Civil ele regulou de certo modo, mas não especificamente. Ele não deixou alguns pontos dos crimes cibernéticos bem delineados, bem definidos, entendeu? Isso faz com que ele não seja abrangente satisfatoriamente. A gente vê aqui em relação ao início da legislação e o e-commerce, que mesmo após a sanção do Marco Civil, que tratava especificamente de usuários e provedores de conexão de acesso,
a área do e-commerce continuou sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor cumpre essa função de regular as relações de negócio entre vendedores e consumidores, e que, pensando dessa forma, seria apenas o e-commerce mais uma modalidade de consumo. Então começamos a controlar as relações de e-commerce através do CDC. A questão é que o e-commerce se expandiu de tal modo e novos contornos foram exigidos da legislação, tendo em vista que o Código de Defesa do Consumidor deixava lacunas na aplicabilidade da lei em questões específicas do e-commerce. O e-commerce tem muitos detalhes que uma loja física não tem. Um cliente que vai lá no shopping, naquela loja específica, compra um produto e depois quer devolver esse produto. O cliente volta lá e devolve. Mas e quando você faz uma compra virtual? Como é que se deve proceder? Então, o Código de Defesa do Consumidor não tinha essas definições e por isso deixou lacunas em aberto, ok? E daí surgiu o Decreto-Lei número 7269/2013. Ele considera que o ambiente, bem interessante isso, esse trecho aqui que eu peguei num artigo aí, ele considera que um ambiente virtual ele considera que um ambiente virtual, um ambiente abstrato e impalpável, estaria o consumidor muito mais vulnerável a atos omissos decorrentes dos fornecedores de produtos ou serviços. Então esse decreto enxerga o consumidor do e-commerce dentro da sua vulnerabilidade de estar num ambiente totalmente abstrato, impalpável, a quem ele pode recorrer de fato, né? Então esse decreto veio para preencher essas lacunas que o Código de Defesa do Consumidor não abrangia, certo? E aí, dentre essas regras, as mais importantes que foram é, inseridas dentro desse contexto aí do e-commerce, tá a exigência da identificação completa do fornecedor no site, endereço físico e eletrônico no site, informações devem ser claras e específicas é, na exibição dos seus produtos, o resumo e contrato completo devem ser disponibilizados, obriga etapa de confirmação da compra. Eu não sei quem é mais antigo aqui se lembra que as compras no Mercado Livre ou naqueles outros sites não tinham aquele passo a passo que hoje tem de compra, confirmação de endereço, confirmação de pagamento e conclusão do pedido. Era uma coisa bem desordenada, bem peculiar de cada, de cada, de cada entidade comercial que praticava o e-commerce. Hoje não, existe um padrão. Então nesse padrão eles têm o resumo do contrato em algum lugar, se for um serviço, eles têm etapa de confirmação de compra, regras para atendimento eletrônico, eles dispõem de suporte, ou um telefone, um saque, ou um atendimento virtual, mas eles têm que garantir isso aí. Existem regras para o atendimento eletrônico. É, a discorrência sobre a segurança das informações, eles mantêm um sigilo sobre as suas informações de uma maneira mais especificamente, tudo solicitando permissões do usuário. Ele só divulga a sua informação se você autorizar. As regras para estornos e compras coletivas também, tudo hoje tem regras para esse tipo de coisa. O direito de arrependimento, se você se arrependeu de um produto, como é que você deve proceder, quem paga os fretes quando há uma desistência. Então tudo isso hoje está tratado de forma mais clara no Decreto-Lei 7269 de 2013, que surgiu para ser mais específico quanto ao e-commerce. Aí você me pergunta, André, mas aí ficou tudo 100%, agora já está tudo compreendido dentro dessas duas leis, porque o CDC ainda é a lei que regulamenta o e-commerce, só que o Decreto-Lei 7269 surgiu como um complemento, tá? Para complementar o Código de Defesa do Consumidor.
Então, a gente chega num ponto que a gente conclui o seguinte, que apesar da legislação brasileira cumprir com maestria a função de regular essas relações comerciais provenientes do e-commerce, tem que se ter uma legislação específica que verse sobre as controvérsias entre o Código de Defesa do Consumidor e a Lei 7269/13. Essas duas leis possuem alguns pontos convergentes, não muito claros, que acabam por tornar é, é, não resoluta, não definitiva a questão da regulação do e-commerce no Brasil. Então, há que se discutir, há que se adaptar. Essas leis, surgirão outras leis muito provavelmente para adequar questões que surgem aí, até porque o e-commerce se expande muito em várias modalidades, de várias formas, e isso vai acaba requerendo uma maior atenção para que a lei possa ser aplicada dessa forma, tá? Os crimes cibernéticos, eles não são só em relação ao e-commerce, é mais em relação a essa tratativa mesmo de consumidor e fornecedor, tá? Em relação à internet, são crimes mesmo, crimes de divulgação de dados, de violação de privacidade. Em 2012 teve a Lei Carolina Dickmann, que foi aprovada, né, foi um decreto-lei que eu não recordo o número agora. Ela foi aprovada antes do Marco Civil, que ela alterava o Código Penal brasileiro em alguns artigos, dando punição para quem divulgasse conteúdo privado sem a permissão da pessoa. Então, a partir daí vieram os estudos do Marco Civil, que foi divulgado e faz toda essa proteção aos dados da pessoa contra crime cibernético, da pessoa física e jurídica, tá? Não só a pessoa física, das empresas também que possuem suas informações aí rodando na rede. E com o surgimento do e-commerce, teve que se adaptar à legislação de acordo com a legislação vigente comercial, que é o Código de Defesa do Consumidor, e a Lei 7269 para dar um complemento. Mas a gente acredita que ainda necessite de uma atenção maior. Ok, pessoal? Grande abraço.